Qual é a lua que tá passando hoje? Parece que abrir as portas do inferno pro povo falar besteira. Porque tem dia que a internet tá de parabéns. Hoje é um deles. Hoje a internet tá muito de parabéns falando merda. Vou contar um segredinho pra vocês. Né? Eu que moro aqui fora, que estudei comunicação. Eu fiz comunicação, eu era tão jovem. Acho que eu tinha 20 e poucos anos, né, quando eu terminei. Wine Life. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Olha, minha filha fez pra mim, inspirada nos lírios. Vamos lá, enviar que abrir a porta do inferno hoje pro povo falar merda na internet. E eu não entendo qual é a crise. Eu abri agora a internet e vi as empregadas da VTube defendendo ela. Ai, porque o pobre não tem um dia de paz. Ai, porque no dia que o pobre vai ganhar alguma coisa a mais. Não. Gente, vamos fazer uma matemática simples. Eu gosto dos números. Os números não mentem. Vamos jogar com números. Os números não mentem, tá certo? Imagina que eu vou te filmar. Eu tenho um canal no YouTube milionário que monetiza. Eu vou te filmar. Eu vou ganhar 20 milhões e eu vou te dar R$1.000. Tá justa essa conta? Ah, é porque o pobre não tem vez. Você está sendo explorado, meu amor. Você estaria realmente ganhando alguma coisa se fosse um contrato onde tantos por cento da visualização é minha. Não eu passar o dia correndo de um lado para o outro, você me filmar, monetizar em diferentes plataformas e me dar uma esmola. Entendeu? Então o buraco é bem mais embaixo. O buraco não é só sobre ela filmar as empregadas e etc. É sobre a disparidade dos valores, a diferença. Que é isso que a pessoa egoísta quer. Entenda que nem todo rico é egoísta. Nem todo egoísta é rico. Mas a pessoa é egoísta, onde ela tem o ego como centro dela, ela só vê o que é vantagem para ela. Ela tá sempre olhando para o outro, para a situação, para o que for, para tirar proveito. Eu vou sair melhor disso do que você. É disso que a gente está falando. Não é sobre quem é rico, quem é pobre, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é capitalista, quem não é. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de disparidade. A pessoa é egoísta, no caso é o que está acontecendo nessa situação, ela vai montar uma situação que não parece, mas ela vai sair em plena vantagem, uma vantagem assim gritante, que é o caso da VTube com as empregadas. Então eu vou pegar, eu já tenho toda uma máquina de monetização, eu vou pegar pessoas que ganham um salário baixo, vou expor essas pessoas, vou utilizar o direito de imagem dessas pessoas de todo jeito e vou dar uma esmola. Porque ela vai monetizar milhões nas plataformas em cima disso. E aí, não, mas eu dei R$10.000 para minha empregada. Aí, quanto que você faturou? 2 milhões. Então, realmente essa matemática tá ótima. Tá ótima. Tá maravilhosa. É isso que a gente precisa prestar atenção, sabe? Hoje, infelizmente, é o dia que a internet abriu a boca para falar besteira. Leiliane, tu trabalha com terapia, tu trabalha com comunicação. O que é que eu tenho a ver com isso? Gente, eu trabalho com terapia sistêmica e familiar. A sociedade nada mais é do que um conjunto de famílias. Uma sociedade é um conjunto de famílias. Todas as decisões que afetam a sociedade nascem e começam na família, tá? Então, as famílias são afetadas. Quando a gente vê Eu amei a amiguinha da escala 6x1. Quem vai fazer o meu cabelo no sábado, se todo mundo trabalhar de segunda a quinta? Ai, quem vai fazer o meu cabelo no sábado se todo mundo vai trabalhar de segunda a sexta? Não é burra. Pra ser burra tem que melhorar. Pra ser burra tem que melhorar a bichinha. Por quê? Porque não é porque são 5x2 que todo mundo trabalha de segunda a sexta. Tem gente que vai trabalhar de sábado até quarta-feira. Vai folgar quinta e sexta. Entendeu? Simples assim. Por isso que o nome é escala, porque nós vamos escalar as pessoas de forma diferente. Eu já trabalhei, gente, em escala 6x1. É um inferno. Chega no dia do seu descanso, você não sabe se dorme, se arruma a casa, se vai pro médico. Não existe. Não existe. Eu trabalhei na Nike aqui na Europa. A Nike é 5x2, né? E é para vocês entenderem essas questões, pra gente entender. A Nike é uma empresa extremamente democrática aqui. O que eu mais gostava de trabalhar na Nike é que todo mundo entra pela mesma porta, sai pela mesma porta. Não tem essa história de porta de servos, que a gente chama de porta de serviço, elevador de serviço, elevador dos servos. Não, o mesmo elevador, mesma porta, mesma entrada.
Comida, todo mundo come no mesmo refeitório. Eu, você, o CEO, o presidente, o diretor, todo mundo come no mesmo refeitório. Todo mundo come no mesmo restaurante. Em horários intercalados, porque não dá para 6.000 pessoas comerem ao mesmo tempo. Então libera, né, de 15 em 15 minutos, libera uma leva, para não dar fila no restaurante, etc. Mas todo mundo vai comer a mesma coisa no mesmo restaurante, vai usar o mesmo banheiro, vai entrar pela mesma porta, vai sair pela mesma porta, sabe? Vai ter, não tem nenhuma diferença. Aí a gente começa a jogar o jogo. Por quê? Porque eu não sei quem é quem. Eu cansei de trabalhando na Nike, aqui tem o maior centro de distribuição do mundo da Nike. Eu cansei de trabalhando lá, estar com o CEO na mesa e não saber. Eu sabia que aquele homem era CEO de nada. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Porque estamos todos com a mesma bandeja na mão comendo. Ou estamos na loja dos funcionários, ou estamos na festa dos funcionários. E todos pegamos a mesma fila, entramos pela mesma porta. Não tem estacionamento privilegiado, não tem nada. Todo mundo no mesmo buraco. Aí a gente começa a entender as questões. Tá? Aí a gente começa a perceber as diferenças. Então, você que compra um tênis da Nike, saiba que ela é o melhor empregador do Flan. Não estou fazendo propaganda não, que não estão pagando nada. Nem trabalhar lá, mas eu trabalho. Nem benefício mais eu tenho. Mas foi uma experiência muito bacana de aprendizagem, de gestão de trabalho, de gestão de pessoas, de tudo, tá? Mandei um assuntinho pra gente assuntar, live ligeira, que aqui são 11h15 da noite. Ó, pessoal que me segue por causa das terapias, dia 15 vai começar o Além de Bert, tá? Porque constelações no Brasil só deu bagunça, né? Querida filha, só deu problema, só deu BO. Por que deu BO, Liliane? Falta de estudo. Idolatria. Eu não vou lembrar agora o nome do cara. Pra vocês terem ideia. Que a constelação no Brasil deu merda. Tem 2 livros que são os mais lidos, que são os mais queridos. Chama Ordens do Amor e Ordens da Ajuda. E eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte. Os 2 falam de ordem. Ordem. E vou ter uma ordem que se eu seguir a coisa vai dar certo. Se eu seguir as ordens do amor, o meu amor vai dar certo. Se eu seguir as ordens da ajuda, as minhas amizades vão dar certo. Não, não vão. Mas por que a gente se apaixona tanto por um livro que fala ordens? Por que repetiram esse título? Por que colocaram isso? Porque a questão da ordem, a questão da lei, ela serve para acalmar a minha angústia. Não é para acalmar a minha angústia de hoje, é para evitar a próxima. Eu tenho a sensação, quando eu tenho um conjunto de regras que me dizem o que eu devo fazer, que eu vou evitar sofrimentos. Aí tu imagina que Deus fez 10 mandamentos, não deu certo, a gente já está até hoje emendando projeto de lei. A gente está até hoje fazendo Código Civil, Código Penal, emenda parlamentar para tudo quanto é lado. Por quê? Porque a humanidade ela é transgressora, ela transgride. A humanidade tem níveis de acoplamento, certo? Eu vou explicar isso para vocês. O que é um nível de acoplamento, Leiliane? Pra gente entender essa questão das ordens. Primeiro, a gente se apaixona por essas pessoas que são muito imperativas, que falam com muita raiva, que questionam. Eu sempre falei, né? Eu falo, a raiva ela dá mais engajamento do que o amor. O amor é um sentimento muito complexo. A raiva não. A raiva basta eu existir para ela estar aqui. O ódio é um sentimento muito fácil, muito simples, né? Então, assim, por que a gente gosta tanto dessas pessoas que falam forte na internet, que falam com raiva, que falam com luta? Elas transmitem para nós um ambiente de segurança, de proteção. Porque a violência, ela não nasce como violência, ela vem como um ambiente de proteção. Perto de mim você está protegido, olha como eu sou forte. Então, a gente tem primeiro essa ideia. Depois eu tenho a ideia das leis, eu não lembro agora o nome do filósofo, mas ele falava sobre isso. Esse desejo que o ser humano tem de um mapa, de um guia, de regras, não para suprir a dor de hoje, mas para evitar a próxima. Para eu evitar a próxima angústia, para evitar o próximo sofrimento. Né? Assim, vou botar meu filho numa escola melhor para evitar aquele espaço que eu passei. A gente está sempre tentando evitar a dor, né? Então, daí vem essa história. Nessa história de acoplamento, a gente tem níveis de adaptação. O que são níveis de adaptação, Leiliane? Que a gente fala de observar. Eu só consigo ver uma determinada parcela da sociedade, da realidade. Foi o que o Salvador Dalí disse, né? E o Lacan concordou. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês e tem um jarro de planta aqui, certo? Aí vamos dizer que eu tô falando aqui faz 2 horas. E aí, terminou a live, passou. No outro dia você foi assistir e falou, nossa, que lírios lindos, Leiliane. Eu digo, mas tá uma semana que tá aí.
Não, tá não, quando todo dia eu tô assistindo você, como é que eu não vi antes? Ele, exatamente, você não viu, mesmo estando lá. Tem níveis de atenção e níveis de acoplamento. Se eu disser pra você assim, imagine agora uma pessoa com 7 olhos. Imagine uma pessoa com 7 olhos. Você conseguiu imaginar? Talvez não. Muito provavelmente não. Por quê? Porque você não tem uma referência para ir buscar essa imagem. Aí vem um cineasta, alguém faz lá um boneco com 7 olhos e aí você já viu aquele filme, na hora que eu disse, imagina alguém com 7 olhos, você diz, fulano do filme tal. Você foi buscar uma referência. Quando a gente fala dessas briguinhas de política, dessas brigas de homem e mulher, de mulher doméstica, de mulher de direita, de mulher certa, do jeito que a mulher vai se vestir, etc., a gente está falando exatamente disso. Essas pessoas, elas não possuem referências para ir buscar outra coisa. Como elas não possuem referência, por mais que eu imagine, que eu peça a ela para imaginar, que eu peça a ela para visualizar, ela não tem aonde buscar. Se você hoje comeu uma fruta que você nunca comeu, talvez você diga assim, nossa, isso aqui tem gosto de maracujá. Não tem. Tem gosto de outra coisa, mas você foi buscar uma referência. Se você tiver tempo de consumir essa fruta por muito tempo, daqui a um tempo você vai dizer, quando eu comecei a comer isso aqui, eu achava que tinha gosto de maracujá. Hoje eu vejo que não tem nada a ver. Você teve tempo de experiência e contato para alterar a realidade, para realmente perceber essa novidade. O que a gente mais vê na internet hoje são que as pessoas se alimentam sempre da mesma coisa. Elas estão sempre comendo banana, maçã, banana, maçã, banana, maçã, banana, maçã. Tudo que eu der para ela, ela vai dizer, isso parece maçã. E ela não separa tempo, não dedica tempo a conviver com o maracujá para descobrir o sabor do maracujá. Ela vai dizer, maracujá parece mais maçã do que banana. E termina aí. Ela não vai mais conviver com o maracujá tempo suficiente. Então a internet, ela trouxe pra gente a velocidade. E nós não somos seres de velocidade. Nós somos seres de desenvolvimento. Nosso bebê demora 9 meses para nascer. A gente demora 2 anos para falar. A gente demora 1 ano para ficar em pé. Né? Então nós não somos seres de velocidade. Nós somos seres de amadurecimento. Nós somos seres de adaptação. Nós somos seres de evolução. Né? Nós construímos casas e etc. Mas nós não somos seres de velocidade. A internet trouxe para nós uma coisa chamada velocidade da comunicação e da interação que ultrapassa as nossas bases, tá certo? Que rompe com as nossas bases. Tá muito filosófica, né? Alguém escreveu aqui, filosofia. Eu amo filosofia. Eu amo filosofia, amo. Eu sou da filosofia. Eu, com 10 anos, estava lendo o Mundo de Sofia. Eu sou do tempo que a escola tinha aula de filosofia. Eu estudei numa escola que na 7ª série a gente tinha aula de monografia. Sabe nem o que é monografia, né? Porque hoje em dia é TCC, nem TCC mais tem. Eu sou do tempo, eu estudei numa escola maravilhosa, faliu, obviamente, porque era boa. As escolas que se sustentam não são as escolas que são boas, são as escolas que são comerciais. Que a gente tinha aula de filosofia. Eu tive aula de filosofia até a 7ª série, tive aula de cooperativismo, tive aula de iniciação científica, que era de metodologia, justamente para preparar a gente. E aí, obviamente, as escolas falam. Toda a nossa base é filosófica. Eu fiz psicologia, eu fiz pedagogia, eu fiz mestrado, fiz pós-graduação, não sei o que, não sei o que. Tudo vem da filosofia. E como diz o professor... Não é o nome dele, meu Deus. Eu, para nome, gente, eu não sei nem o meu. Ele diz, né? Eu, dotado de todos os meus títulos, ensino a sabedoria de quem não possuía título algum. A sabedoria, ela é muito bem estruturada na universidade, mas ela não depende da. Claro que se eu vou abrir o corpo de uma pessoa, eu preciso fazer uma faculdade de medicina. Não dá para eu, dos meus saberes, da minha cabeça, abrir uma pessoa, cortar no meio e etc. Tem várias questões. Porém, essa sabedoria de observar a vida, de refletir sobre a vida, ela é nossa. Por que a gente tem tanta coisa hoje com tela? Por que a gente tem tanto estímulo hoje de luz e de barulho? Porque nós vamos diminuir a habilidade da reflexão. What is the language? I speak in Portuguese because my public is most people Brazilian. So, but I can talk with you in English or in Spanish, all the languages if you want. But now I can't because almost the majority people
stay with me speaking Portuguese, okay? I'm Brazilian, but I live in Europe, and it's like this. This, c'est la vie. C'est la vie. Un peu de vent. But now in Instagram, they translate, okay? When you have AI resources, so you can put there and they translate all the videos. I have a lot of videos with this. One time I saw me and I was in English, so what? Yeah. Ok, então vamos voltar a falar português. Ai, mulher, tu fala inglês? Falo nada, faço zoada em inglês. Eu faço zoada em inglês, francês, espanhol, alemão, português, que mais? Holandês, que é o daqui, né? Faço zoada. Falar é um verbo muito forte. Ok? No, sorry. Habibi, ne. Ok? Onde era que eu tava? Que eu me perdi agora. À noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer. À noite vai ter lua cheia. Teve lua cheia ontem, não foi? Ou foi anteontem? Você tá olhando pra mim. Porque é pra isso que eu te pago. Pra tu saber das coisas quando eu pergunto. Quando sei? Parece que a lua influenciou a gente a apertar a descarga da internet, né? De todo mundo sair falando bosta, sem pé nem cabeça. Eu queria explicar uma coisa pra vocês. Falar mal de pobre, falar mal de mulher, dá dinheiro, dá engajamento. Porque são ódios comuns. São inimigos comuns. E aí eu tenho uma teoria. Gente, eu vou ser cancelada? Não posso, que eu tô em semana de lançamento. Eu tenho uma teoria que o homem do Bilal pequeno, ele não sabe guardar segredo. Ele tem que contar pra todo mundo. Quando ele tem o Bilal pequeno, ele faz questão de contar pra todo mundo. Ele compra uma moto barulhenta pra empinar. Ele compra um carro barulhento, pequeno, baixo, que não tem uma mulher que queira se sentar naquilo, que dói as costas, o sapato alto engancha, a pessoa não senta, cai. E aí tudo com um movimento fálico, né? Já dizia Freud, que acelera de uma vez, a moto empina, as asinhas do carro levanta. O homem do Bilal pequeno, ele não sabe guardar segredo. Ele conta pro mundo que ele tem um Bilal pequeno. Aí ele passa fazendo barulho, que é pra dizer, minha filha, a festa não vai ser boa não, mas eu vou lhe dar uma bolsa boa, vou pagar uma janta boa, entendeu? É desse jeito, desse jeito. Tu não vai ver, tu vê 5 machos sentados num podcast falando mal de mulher. É 5 Bilal pequenos. Se juntar os 5, não dá 30 centímetros. Tu não vai ver um cara bom, aqueles grandão, marrudo, com um cano de meia, sentado numa mesa com outros 5 falando mal de mulher. Ele tá comendo 3. Ele tem o que fazer. Mas, né, segredinho. Vamos voltar, gente, para a família, projeto de Deus. Olá, querida família, tudo bem? Vamos tomar um pouco do vin, né? Nous allons manger quelque chose, un peu de vin, un peu de casse, ok? É fromage, não é? É fromage, eu já tô misturando tudo, casse é holandês. Minha filha, eu tô velha. 11 horas da noite eu tô fazendo live. Se saia. O outro querendo falar em particular comigo. No, baby, thank you. I know what is your intentions, I think. No, I'm married. Second time. With a Belgian diplomatic. I'm okay. With a wine. Diga aí, Pedro. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Apareceu um árabe aqui na minha live falando inglês comigo. Por isso que eu respondi ele em inglês. Ele perguntou se eu falava árabe. Eu falei, não. Falei só uma expressão que quer dizer meu amor, né? Porque eu convivi muito com eles desde que eu trabalhei na Nike. E aí, enfim, algumas expressões eu consigo entender. Mas é tudo assim, mulher. Vocês sabem qual é a teoria de Tia Leilinha. Como entender o pensamento de um homem. É só você entender uma partida de golfe. É taco, bola, buraco. Todo buraco é ponto. Entendeu? Aí ele tá dizendo aqui que mandou alguma coisa no privado pra mim que ele quer que eu assista. Eu conto ou vocês contam? Que eu tô velha. Gasta fazendo reposição hormonal. Uma hora dessa. Eu sei que eu sou ajeitadinha, meu senhor, mas eu tô velha. Chata. Pra estar uma hora dessa um árabe mandando inbox pra mim. Oh, Deus. Oh, Deus. A gente pensa que já viu de tudo, vem um Jurandir do outro lado do mundo encher o saco. Mandem um assuntinho pra gente assuntar. Eu tenho uma pergunta técnica. Por que tu me segue?
causa do Bolsa Família, por causa do São João, por que tu me segue? Não? Por que tu inventou de me seguir uma hora dessa? Quero dizer que nesse perfil tem época que eu tô com paciência, eu produzo muito conteúdo. Tem época que eu tô estudando, porque eu tenho um mau costume de estudar. Ali, ó, a pilha. Eu tenho que entregar a tese do meu mestrado até julho do ano que vem. Ah, mas até julho do ano que vem é 1 ano. Tu já escreveu uma tese de mestrado pra tu saber a dor de cabeça que é? Capaz, da outra vez eu quase fiquei doida. Mas, como eu vi hoje na internet, eu sou do tempo que a gente fazia monografia, né? Minha primeira graduação não existia. A gente tinha rastro, a gente conseguia pegar o Google no computador da faculdade, que também não era todo mundo que tinha internet em casa nesse tempo, não, né? Eu tinha um 486 nesse tempo lá em casa. Ah, liguei no que é 486, é um dinossauro que a gente chamava de computador, para escrever a primeira formação. Era desse jeito. O Word não corrigia nesse tempo, viu? Não tinha corretor no Word nesse tempo, não. A gente tinha que saber escrever. Tinha que saber. Então, como eu até, né? Eita, Carlos, tu se lembra, tu é selvagem, né? Nada que uma bique. Fiquei aqui para entender crítica e elogio pela constelação. Mulher, constelação é uma técnica maravilhosa. Eu estudei constelação aqui, continuo, né, estudando constelações sistêmicas, porque aqui na Europa a gente diz em toda situação existe uma constelação, encontra as estrelas. No Brasil virou o que virou, né? No Brasil virou idolatria, né? Virou loucura. Por quê? Porque o Brasil é um país idólatra. O Brasil é um país do abandono. Foi abandonado pela coroa. É um país do divórcio, que foi separado, né, desde o Tratado de Tordesilhas. É um país que vendia, né, trocava terras por títulos, né? O Barão de Bom Sucesso fazia isso. Então, nós até hoje compramos curso porque tem certificado internacional. Então, nós temos várias lealdades invisíveis que desencadearam esse movimento idólatra no Brasil em relação a um único autor, que no caso foi o Hellinger. Que eu não culpabilizo o Hellinger, tá? Podia ser ele, podia ser qualquer outro. Iria haver esse movimento. Por quê? Porque o Hellinger tinha essa postura do pai crítico, né? Do Eric Berne, até porque ele estudou Eric Berne, né? Ele vem do Eric Berne também. Ele tem essa postura do pai crítico porque o alemão ele fala de uma forma muito rígida, muito direta, muito objetiva. Então ele traz uma presença que, como eu falei, o princípio da violência é a segurança. Ele traz para nós uma sensação de segurança. Então era muito comum, era muito provável que isso fosse acontecer. E como eu falei antes da live, né, eu esqueci agora o nome do filósofo, mas quem teve no estudo livro tem essa aula completa, com as referências da filosofia, com as referências da constelação, com todas as referências. Eu tenho uma mania feia de referência bibliográfica, tá? Tem lá todas as referências, citações dos livros. Quem teve no estudo livro, nós fizemos esse comparativo, de por que a gente gosta tanto de lei, por que a gente se apaixona pelo Hellinger e pelas leis do amor e as leis da ajuda. Eu ouvi até... Oi, Ana Terrodones. Eu vi até uma fala de uma pessoa do judiciário que disse assim, porque se você não seguir as leis sistêmicas, o processo não anda. Eu digo, então a gente não tinha justiça no Brasil. Não existia justiça no Brasil antes do Hellinger existir. Porque o que ele se referia de leis sistêmicas eram as leis do Hellinger. As leis do Hellinger nem são sistêmicas, para começar, né? As leis sistêmicas iniciais vêm do Bertalanffy, vêm do Bowen, né? Avançam com Maturana. Então, ele precisa saber primeiro o que é a abordagem sistêmica, o que é lei sistêmica, qual é o conceito de lei, para que a gente gosta tanto de lei, para a gente ir chegando lá, né? Para a gente ir avançando a conversa. Então, tem muita areia debaixo desse tapete, né? Por exemplo, o Maturana escreveu 26 leis sistêmicas. Quem é Maturana? Volte 2 casas, pelo amor de Deus. O menino da autopoiese, tá certo? Nosso querido menino Maturana, o homem da variável aleatória, o homem do observar e do observador, pelo amor de Deus. Não passa essa vergonha, tá? Por que, Leiane? Porque Maturana foi o nome citado pelo Bertalanffy. O Bertalanffy, na última conferência dele, quando ele foi perguntado, né? Depois de tudo que você desenvolveu, porque o Bertalanffy observou as leis sistêmicas, né? E o Bowen, quando encontrou com ele, falou, isso aí acontece nas famílias. As famílias se organizam desse jeito aí que você está dizendo.
E aí ele foi trazendo esses conceitos, né, da abordagem do observar sistêmico, que antes do sistêmico vinha o linear e o dual, aí eu tenho que dar uma aula aqui. É uma aula longa, né? Dia 15, além de best tem, tá? São várias aulas para eu poder explicar a cronologia dos autores pra gente chegar no que a gente chegou hoje. Não dá tempo eu fazer numa live. Enfim, a gente tem o linear, o dual, o sistêmico, blá, blá, blá. Então, quando o Bertalanffy, na sua última conferência internacional, foi questionado quem daria continuação ao movimento sistêmico, ele disse a escola do Chile, Maturana e Varela. Varela ainda está vivo. Maturana morreu em 2021 no Chile, eu morava lá. Por isso estudei muito Maturana, porque tinha acesso aos livros todos e porque tinha acesso ao espanhol por morar lá, né? Por ter vivido lá. E com uma vez que você estuda Maturana, bicho, é caminho sem volta. Ele acaba com tudo que você acredita. Tem aí no meu Linktree, é menos de R$50. 26 leis de Maturana, traduzido e comentado. Pelo amor de Deus, me poupa. Eu queria ter metade dos recursos que tem hoje no tempo que eu fui estudar. No tempo que eu fui estudar a constelação, não tinha livro. O livro não chegava. Era tudo uma conversa feia. Porque você tem que sentir. Porque você tem que ver o campo. Que campo, minha senhora? Não é futebol pra estar vendo o campo, minha senhora. Eu vou sentir o quê? Se eu tiver de TPM, eu vou sentir totalmente diferente. Aí quer dizer que o cliente está sujeito à minha TPM? Oi? Entendeu? Oi? A gente ralava muito para ter uma referência para estudar. Hoje tem tudo. Hoje tem tudo. Na época da pandemia, eu passei 2 anos só traduzindo livro de graça no YouTube. Tem um monte de vídeo meu no YouTube. Lendo, traduzindo, fazendo atendimento, tirando dúvida. Pendurada no YouTube, fazendo conteúdo gratuito, trazendo referência do psicodrama, de um monte de coisa. Tem bem ali. Agora me dá esse livro bem que tá em cima do tablet. Esses aqui que eu tô revisando as aulas pro Além de Best vai começar. Esse do Nagel é um livro de 400, eu traduzi ele todo na pandemia, todinho. A gente tinha um grupo de estudo, ó, como eu era aplicado. Traduzi todo esse livro na época da pandemia. Inclusive, ele tem em PDF, né? Porque para vender você só acha em sêbado. O árabe não me esquece, menina, né? Imagina se ele testasse. Soubesse que mexe é bom. Ou passou um vento. Inclusive, quando eu traduzia, eu dizia, ó, gente, no livro físico é a página tal, aqui, ó. No livro físico, página 62. Livro virtual, página 39, ó. Fazia as citações certinho, tá? O povo não gosta de mim. O povo da constelação não gosta de mim. Você não vai me ver ser chamado em nenhum evento. Por quê? Porque eles são idólatras. São idólatras. Eles gostam de babar ovo. E eu tenho muita pena, porque... Sabe o que aconteceu agora com a Natália Bilt? Esse episódio dela. Fizeram com o Helling a mesma coisa que fizeram com a Natália. Deixaram cair. Esperaram cair pra jogar sal em cima. Essa menina foi tão explorada que no dia que ela ia caindo, não tinha ninguém para segurar na mão dela, não tinha ninguém para fazer uma gestão de crise. Não, ela saiu fazendo voz da minha cabeça e tal. O Hellinger foi a mesma coisa. O Hellinger foi ficando mais velho. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo o filtro, né? Então é natural que você comece a falar um monte de coisa que, tudo bem, na sua história você entende, você defende e tal. E não tiveram o cuidado de dizer, cara, tá na hora da gente guardar ele. Não, exploraram o cara até o fim, bicho. O cara morreu durante um evento, continuaram o evento com velório, com tudo. É de lascar, sabe? É de lascar. O problema ali foi exploração, não foi ele. O árabe não me deixa quieta. Deixa não, mulher, deixa não. Deixa não. Isso aí nunca passou no Ceará. Se ele passar no Ceará, ele enlouquece. Ele é da Tunísia. Eu conheço gente da Tunísia. I have friends from Tunisia. We work together. Eu tenho uns amiguinhos da Tunísia que trabalharam comigo. Por isso que eu conheço a conversa, eu sei pra onde é que vai. Entendeu? Amigo de mulher cabeleireira que faz conversa. Eu vejo você faz parte. Vambora. Vamos dormir, vamos? Não. Não? Why not? Eu não tô com vontade de dormir. Cara, a merda do verão europeu é essa. Dá 1h da manhã que a gente vai dormir. Porque só escurece meia-noite. Estou comendo queijo proibido, trufado. Com queijo da Alsácia com van da Alsácia, tá? Antes que vocês perguntem.
After the live is finished, you can watch in the YouTube. In the YouTube, do you have Legends Translate? Okay, because normally tomorrow this live is in my YouTube, and my YouTube channel has the same name. So you can watch in there, and there you have legends and translations about what I think. Ok? Put my name in the YouTube. Vou virar nova VTube, ó. A bonequinha do Zara, mulher. Deu, oi, mamãe, uma hora dessa. Mamãe vem puxar meu pé de noite, viu? Uma conversa feia dessa. Mamãe vem buscar meu pé. Mamãe vai lhe dizer, eu lhe criei pra isso. Sabe por que eu não trabalho com televisão? Porque quando eu fiz comunicação, que eu formei, que eu tirei meu DRT, que eu fiz tudo, aí me chamaram, eu fui trabalhar na televisão, me chamaram pra fazer show das praias, fim de semana. Aí mãe fez. Tô lhe criando pra isso, não, passa pra dentro de casa. Me chamaram pra abrir show. Ao vivo com vocês, né? E aí a gente passava a madrugada, sexta, sábado, domingo, abrindo show, né? Só fui uma vez. Na segunda, mãe, passa pra casa que eu não lhe criei pra estar a madrugada todinha gritando o nome de banda na rua, não. Pronto, minha filha. Botei a carteira de jornalista no bolso e fui fazer enfermagem. A vida é essa. A vida é essa. Mamãe não deixou. Mãe não deixou. Ah, Liliane, tu fez enfermagem? Fiz. Tu terminou? Claro que não. Ficar costurando bebê a madrugada inteira, larguei. Larguei, meu amor. Pagava mal demais. Não, larguei. Quem trabalha por amor é outra pessoa. Trabalha por dinheiro. Capaz. Gostão. Eu fiz 7 faculdades, né? Terminei 2. As outras larguei. Larguei tudo. Fiz direito, larguei. Fiz administração, larguei. Fiz estilismo e moda, larguei. Bota aí meu nome, que você acha meu nome na Federal. Passei com 18 anos só pra ganhar um carro. Mãe chegou em casa e disse, quem passar na Federal eu dou um carro. Eu digo, mamãe... Mamãe, eu fiz o primeiro Enem. Digo, mamãe, por quê? Nunca dei ideia para um capricorniano, meu amor. Capaz, passei. Tá aqui o jornal, me deu meu carro. Minha tia tem até hoje esse jornal na geladeira, com meu nome. Porque saía no jornal, era o nome da gente, não sei se ainda sai. Minha tia tinha lá o jornal com meu nome. Ganhei meu Corsinha sedã, bem bonitinho. Fiz várias viagens. Se ele falasse, eu tava, era presa. Eu vou me embora. Não beber mais não, falar mais não, que né? Vai que eu arrumo treta. I think you are a professor. I'm a teacher, yes. Can you tell me about yourself? I mean your daily things in English. No, but I'm gonna sleep because here is almost midnight. I need sleep, okay? See you.